Meu nome é Jéssica e eu vou apresentar para vocês o Victor e a Mariana para fazer essa trilha junto conosco. O Victor Zaguria Eisenberg é engenheiro de produção, formado pela PUC-Rio, com pós-graduação em gestão de projetos e MBA em finanças, pelo IBMEC, certificado PMI, PMI-ACP, Six Sigma, Black Belt, responsável pelos sistemas de gestão do Brasil, México, Gana e Senegal, pelos processos de planejamento estratégico, desdobramento de metas, gestão de projetos e gestão por processos, 15 anos de experiência em gestão empresarial e de outros projetos, sendo 10 anos no setor de óleo e gás. Estamos também com a Mariana Polesco, administradora de empresas, formada pela UFES, coordenadora de equipes multinacionais com cerca de 10 pessoas e responsável pelos processos de planejamento estratégico, dobramento de metas, gestão de projetos e gestão por processos do Brasil, México, Gana e Senegal. 15 anos de experiência em gestão empresarial e de projetos, sendo 3 anos no setor de óleo e gás e 5 anos com mineração. Já atuou anteriormente como consultora de gestão em grandes empresas nos setores públicos, logística e de varejo. Com vocês agora, Victor e Mariana, obrigada. Oi, Jéssica, obrigado pela apresentação. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela já? Estão conseguindo ver minha tela? Ok. Sim. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui apresentando para essa equipe, né, um case da Modec. Então, para mim é sempre muito bom poder compartilhar práticas de gestão de projetos com outras empresas, também trocar informação e agradecer a Dismor por essa oportunidade. Então, eu e Mariana vamos apresentar aqui o case. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar ao final ou vocês podem mandar para a gente pelos nossos contatos. Então, vamos lá. A gente, só dando um contexto aqui, a gente trouxe um case da Modec. Eu sou responsável na Modec pela área de gestão e projetos. Eu estou na empresa desde 2016. A Mariana também vem trabalhando comigo já há bastante tempo e vem implementando comigo toda essa metodologia, né? E a gente hoje está implementando o sistema de gestão no Brasil, Gana, Senegal e México. E a gente está discutindo uma possível implementação global também desse sistema. Então, vamos lá, eu trouxe uma apresentação aqui curta com alguns pontos sobre metodologia, né, e alguns pontos de discussão também. Estão seguindo. Eu estou olhando aqui para o lado, que eu estou com um monitor aqui do lado também, acompanhando, então, vamos lá. Então, primeiro eu trouxe aqui um ponto que é uma pergunta, né? Quantas vezes vocês já se depararam na empresa de vocês, né, com uma série de projetos que vocês implementaram ele no custo, no prazo, na qualidade, mas mesmo assim não foi possível atingir a estratégia, né? Então, vocês olharam os indicadores lá da estratégia e das metas anuais e tinha uma série de resultados vermelhos, mesmo com tanta disciplina na gestão de projeto, seguindo todas as boas práticas, com uma série de sistemas, enfim. Isso é um ponto que a gente se deparou há um tempo na Modec e a gente vem construindo exatamente o link da estratégia com gestão de projetos para resolver essa questão, né? Então, de nada a gente adianta ter uma metodologia de gestão de projetos excelente sem essa conexão da estratégia com a gestão de portfólio de projetos, né? Se a gente sair implementando uma série de projetos na empresa, desconectado com a estratégia, e depois a gente monitorar esses projetos sem olhar o impacto na estratégia, a gente corre um risco de estar jogando dinheiro da empresa fora, né? Então, a gente tem que lembrar que, no fim, o que a gente precisa atingir é atingir essa estratégia para atender a necessidade dos stakeholders, né, dos nossos clientes, dos acionistas, dos empregados, da sociedade, que é o objetivo fim de uma empresa, né? Então, hoje a gente vai abordar nesse case como a gente, na Modec, buscou essa conexão, qual metodologia e rotina a gente implementou
e ainda vem implementando e melhorando, né? E também a gente vai falar sobre os pontos de atenção para que essa conexão da estratégia de projetos dê certo. Então, primeiro eu trouxe aqui alguns poucos slides para falar brevemente um pouquinho da empresa, para quem não conhece, né? A Modec ela é uma empresa do ramo de óleo e gás, né? E dentro da cadeia de petróleo ela é bem focalizada, ela tem uma área de atuação bem focalizada. As empresas donas dos ativos, elas adquirem a concessão para operar o campo, né? Fazem na sequência um estudo geológico e contratam as empresas para perfurar. Em seguida, normalmente essas empresas vão procurar uma outra empresa para construir e operar a plataforma. No caso, é o ramo que a gente atua, a Modec, se vocês observarem azul escuro ali na sequência, né, do processo. E aí, depois disso, essas empresas donas dos poços, elas são responsáveis pelo transporte do petróleo e depois o processo de refino e venda. E aí, se vocês olharem a ramificação ali dentro do ramo de construção e operação de plataformas, a Modec atua centralizada mais no ramo de operação offshore e predominantemente em unidades flutuantes, né? E nesse nosso modelo de negócio, algumas empresas donas dos campos, as nossas clientes, compram os navios e elas mesmas operam. Tem casos também que as empresas compram o navio e contrata a Modec para operar, e tem o caso que a gente também tem, recentemente é o mais comum, que é a gente prestar um serviço de afretamento e operação. Ou seja, a gente constrói o navio, a Modec é dona desse navio, e ela, como se fosse, aluga esse navio para as empresas donas dos campos, por uma taxa diária, que a gente chama de afretamento, e a gente também presta o serviço de operação, ou seja, a equipe que está a bordo lá operando é uma equipe da Modec, através desse contrato de serviço de operação também. Aqui eu trouxe alguns números também na frota global de FPSO. Para quem não conhece a sigla, né, Floating Production Storage Offloading, são navios flutuantes que produzem, armazenam e transferem o petróleo para os navios aliviadores, né? A Modec tem 14 plataformas no mundo, ficando atrás da Petrobras e ali empatado com a SBM. E no Brasil a gente tem 9 plataformas, 9 FPSOs, né? Então a gente fica atrás ali apenas da Petrobras. E a gente também tem 4 FSOs, que são navios que também são navios plataforma, só que eles não produzem, eles armazenam e fazem o offloading do petróleo. O nosso principal cliente é a Petrobras, então mas a gente também tem outros contratos com outros grandes clientes, né, Shell, Total e outros, e a gente já construiu ao todo, até hoje, 46 plataformas, e a gente tem 7 em construção. Alguns números também que a gente trouxe, a gente opera as plataformas no Brasil que equivalem a 19% da produção nacional e 22% da produção do pré-sal. A gente está com 5 mil funcionários, colaboradores no mundo hoje, sendo metade no Brasil. Seguindo aqui, a gente tem 4 escritórios centrais. A gente tem um em Tóquio, onde fica a sede, um em Singapura, onde fica o nosso negócio de construção de plataformas, e também a operação dos navios do Pacífico. No Brasil, no Rio, mais especificamente, a gente tem o nosso escritório que cuida dos navios de operação do Atlântico, e a gente tem um escritório também em Houston que cuida da parte de novos negócios. Se vocês olharem, são esses pontos amarelos aí na apresentação, que são nossos escritórios, né? Se vocês olharem agora os pontos azuis, amarelos, vermelhos e pretos, são os nossos navios em operação ou ainda em construção. Então, a gente tem hoje 10 navios no Brasil e mais 5 a virem no futuro. A gente tem um no México, também ainda não em operação, e um futuramente também em Senegal. A gente tem 2 em Gana, um na Costa do Marfim, 2 no Vietnã, um na Austrália e um na Nova Zelândia. Aqui, por fim, para a gente fechar um pouquinho da abertura sobre a Modec,
A empresa foi fundada em 68 e o primeiro FPSO em 86. Em 98 a gente fretou o primeiro FPSO e em 2003 o primeiro projeto no Brasil. Em 2007 a gente teve o primeiro FPSO fretado para a Petrobras e em 2010 foi o primeiro projeto do pré-sal. E aí em 2018 a empresa começou um movimento de pensar os próximos 50 anos, com ela atingindo esses 50 anos. E foi onde, de fato, o planejamento estratégico no grupo começou a ganhar uma maior robustez, né? Então, e no Brasil a gente sentia essa necessidade de ter esse planejamento estratégico específico para focar nos objetivos macro, não só do grupo, mas também da MODEC do Brasil, que compreende a maior parte da frota hoje em operação. Então, agora entrando de fato aí no case, como fizemos para garantir que os projetos estivessem linkados com a estratégia e assim a gente conseguisse atingir os objetivos dos stakeholders, né? Então, relembrando, né, a gente foca muito no atingimento da estratégia, que é o objetivo de uma empresa, né? Então, atender tanto os clientes, acionistas, empregados, sociedade, por exemplo, entregando serviços de qualidade aos clientes, entregando retorno aos acionistas, um bom clima de trabalho, desenvolvimento, segurança aos nossos colaboradores e atendendo às leis e gerando retorno à sociedade. Então, como que a gente fez para linkar os projetos a essa estratégia que a gente tem como objetivo atingir, né? Então, esse é o nosso sistema de gestão, que é digamos, a solução que a gente usou para fazer essa conexão, e onde eu vou gastar uns minutinhos nesse slide para explicar um pouco melhor como ele funciona e como tem esse link da estratégia com projetos, né? Então, na MODEC, a gente chama o nosso sistema de gestão de IMS, Integrated Management System, e desde que eu entrei na empresa, em 2016, junto com a minha equipe, a gente vem implementando no Brasil e depois, com a alta gestão vendo o valor desse sistema, a gente estendeu para Gana, México e Senegal. E agora está se discutindo implementar também nas outras unidades do grupo, né? Tóquio, Singapura e Estados Unidos. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe do que é esse sistema de gestão, é um termo bastante usado no mercado, mas acho que vale explorar um pouquinho aqui para explicar como ele está relacionado e como ele está construído, né? A palavra sistema, às vezes, se confunde com software, né? Mas um sistema é um conjunto de partes interligadas que tem um objetivo específico, uma função. E o sistema de gestão tem essa função de gerar resultados, né? Então, ele é um sistema suporte às áreas para apoiar na metodologia de geração de resultados. E aí, como eu comentei, gerar resultados para esse grupo de stakeholders, que é o objetivo fim da empresa, né? Clientes, acionistas, empregados e sociedade. Se vocês olharem, ele tem 3 níveis, estratégico, tático e operacional, que são as setinhas que estão aí, e ele tem 6 partes interligadas, que são esses 6 íconezinhos aí que estão no centro, né? E aí tudo começa lá de cima, com a estratégia do Grupo MODEC, onde essa estratégia é definida e depois a gente desdobra para a MODEC do Brasil. Então, é esse primeiro ícone que vocês estão vendo, gestão da estratégia, né? Eu não vou entrar aqui muito no detalhe da gestão da estratégia, que a Mariana vai explicar nos próximos slides. Depois disso, essa estratégia é desdobrada em metas anuais para o presidente e também a gente desdobra para os diretores e gerentes. E tudo isso a gente acompanha em reuniões de resultado. A gente faz hoje cerca de 30 reuniões por mês, né, a nossa área suporta na metodologia, acompanha, porque a gente faz as reuniões para todos os navios e todas as áreas corporativas. Então, suprimentos, RH, TI, finanças e também para cada um dos navios que a gente opera e que a gente tem em pré-operação também. Esse trabalho a gente chama de gestão de performance, que é um dos itens, uma das soluções do sistema de gestão. Mas alguns desses objetivos estratégicos, eles são projetos. Então, a gente tem os objetivos que são melhoria de resultados em processos existentes, que a gente trata na gestão de performance, que, por exemplo, uma melhoria da eficiência operacional em algum navio, com alguma troca de algum equipamento, alguma ação a ser tomada, alguma melhoria de um procedimento,
mas tem também os objetivos que exigem a criação de um novo processo, de um novo sistema, ou até mesmo de um novo negócio, né? Então, para esses casos, a gente trata via gestão de projetos. A gente tem a nossa metodologia baseada no PMI, e nesse momento a gente vem, inclusive, fazendo melhorias nessa metodologia. A gente trabalha muito em parceria com a Dismore Compass, então a gente vem fazendo essas melhorias e aprimorando a gestão de projetos. Então, se vocês olharem essa parte superior do sistema de gestão, a gestão da estratégia, performance e projetos, está focado em melhoria de resultado. Quando a gente olha para a parte de baixo, a gente está procurando a manutenção dos resultados, né? Então, em cima a gente está melhorando e embaixo mantendo os resultados. Esse é o conceito da melhoria contínua. Se vocês olharem essas setinhas no desenho do sistema de gestão, vocês vão ver que sai tudo da estratégia e vem até a operação, que aí é o conceito de melhorar resultado e manter. Então, na parte de baixo, a gente fala de manutenção de resultados, que a gente usa a solução de gestão de processos, e ela basicamente é muito simples, elas são 3 passos, né? A gente padroniza as atividades, os processos e atividades, depois a gente treina as equipes e verifica se eles estão cumprindo corretamente os padrões, e por fim a gente verifica diariamente se os resultados da operação estão sendo atingidos. Essa parte inferior do sistema de gestão, ela tem um esforço grande de implementação. A gente mapeou todos os processos de todas as plataformas, né, e também das áreas corporativas, e fez o treinamento de toda a equipe de bordo com apoio da liderança. E esse trabalho durou cerca de 2 anos para ser implementado. Eu gostaria só de trazer um exemplo para ficar mais claro, né, como esse sistema funciona na prática. Eu vou pegar um exemplo de uma fábrica que talvez seja mais simples de explicar. Por exemplo, a gente pode ter aí uma empresa que tem uma estratégia de aumento, de se tornar líder no setor, né? E aí, para isso, ela desdobra na gestão de performance, na gestão de projetos. Então, ela desdobra algumas metas anuais, por exemplo, de aumento de produção na planta em 10%, por exemplo, mas também ela pode ter um projeto que é criar uma nova fábrica para conseguir se tornar líder, né, até o fim do ano, por exemplo. Então, seria um exemplo de como a estratégia desdobra para a gestão de performance de projeto, e aí uma vez a gente vai criar o plano de ação para conseguir atingir esse aumento de 10%, vai implementar o projeto para ter uma fábrica nova, e depois, na sequência, a gente precisa manter esse aumento de 10% na produção que a gente atingiu via um plano de ação. Então, para isso, a gente traz a gestão por processos, que é onde a gente incorpora essas melhorias nos nossos padrões operacionais, treina novamente a equipe, verifica se está todo mundo executando corretamente, e depois verifica diariamente os resultados, se eles estão sendo atingidos. Então, novamente, o conceito da melhoria contínua no sistema de gestão. Também eu gostaria acho que vale ressaltar, aí só eu e Mariana, a gente veio, nossa escola de gestão empresarial, a gente veio de uma consultoria. Esse modelo ele é inspirado na Falcone, né, que é uma consultoria de gestão, e, enfim, e aí a gente queria compartilhar um pouquinho de como é esse sistema de gestão antes de entrar propriamente no link da estratégia com a gestão de projetos. Então, agora eu vou passar a apresentação para a Mariana, ela vai dar um pouco mais de detalhes como a gente fez essa conexão e os desafios. Mariana, por favor. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço a Dismore pelo convite. Então, como o Vitor bem explicou, a aplicação do nosso sistema de gestão começa pela estratégia. E a gente ficou se perguntando em como garantir que essa estratégia ia ser bem gerida. Então, a gente estabeleceu uma metodologia em 3 partes, começando pela definição da estratégia, a revisão e o monitoramento. E aí, na parte de definição, como o Vitor contextualizou,
a gente preferiu fazer uma definição de estratégia específica para o Brasil, com base nas diretrizes globais, e aplicamos nessa definição as ferramentas básicas de definição da estratégia, como a matriz SWOT, construímos o mapa da estratégia com base na metodologia do BSC, e esse mapa foi a grande referência para que a gente definisse o nosso portfólio de projetos e os indicadores estratégicos para que a gente pudesse monitorar o alcance dessa visão da estratégia. Então, uma vez a estratégia definida, a gente precisa também garantir que ela esteja atualizada. E aí vem a revisão anual, que a gente aplica normalmente em junho, julho, onde a gente revisita todos os indicadores e projetos, analisa o progresso que cada um teve, avalia também todos os fatos relevantes, né, do último período para essa revisão da estratégia, e uma vez ela revisada, isso vira um input para a definição das metas do próximo ano e também do orçamento. E para garantir que essa estratégia vai ser alcançada, a gente coloca a mão na massa no monitoramento, garantindo aí um acompanhamento trimestral do portfólio de projetos, principalmente, acompanhando em vários níveis hierárquicos que eu vou explicar mais à frente. Pode passar, Vitor, por favor. Então, aqui a gente só trouxe o mapa da estratégia para vocês conhecerem um pouco. A gente começa no topo declarando ali a ambição do Brasil. A gente chamou de ambição para não conflitar com a visão do Grupo Modec e aplica todas as perspectivas do BSC. Em cada perspectiva, a gente tem uma composição de drivers, que são essas caixinhas menores, algumas estão legíveis, outras não. E para cada driver desse, existe uma declaração de qual que é o objetivo que a Modec pretende alcançar. Então, existe uma relação de causa e efeito entre todas as perspectivas para alcançar a ambição no final. Pode passar, por favor. E aí, para cada um desses drivers, a gente definiu uma governança para garantir que os objetivos fossem ser alcançados. Então, a gente definiu um guardião para cada driver, e a gente nomeou esse guardião de Champion. Então, o Champion ficou responsável para garantir que os resultados desse driver fossem alcançados e que traduzisse esse objetivo tanto em indicadores quanto em projetos. E o Champion, ao exercitar essa suficiência, né, do driver e avaliar o quanto que precisava ser entregue para alcançar esse objetivo, seguiu alguns passos que nós definimos e que apoiamos esses Champions. Então, a gente começou pelo primeiro passo, que foi fazer um levantamento de todos os projetos existentes na empresa. A Modec, como o Vitor mostrou, é uma empresa que cresceu muito rápido, em pouco tempo, e vem demandando muita necessidade de estruturar através de processos e sistemas. Então, a gente tem uma vasta variedade de projetos em andamento. No momento da construção da estratégia, isso se refletiu. Então, a gente fez esse levantamento e conectou todos os projetos aos drivers. Com isso, os Champions avaliaram se aqueles projetos e iniciativas, de fato, eram do nível estratégico e quais projetos potencialmente poderiam estar faltando para garantir o objetivo de alcance desse driver. Uma vez fechado o portfólio do Champion, que aí já foi o terceiro passo, cada Champion preencheu um termo de abertura, definiu os principais milestones, analisou o impacto de cada projeto no driver, e classificou a necessidade de recursos humanos e financeiros. Ou seja, cada Champion fez uma análise do seu portfólio para avaliar a suficiência do que foi definido e também quais seriam as necessidades de esforço e de impacto na estratégia. Em seguida, a alta gestão setou o nível de urgência para os drivers que eles consideravam mais importantes. Então, nessa composição de análise dos Champions e essa categorização, essa classificação pela alta gestão, compôs uma combinação de prioridade, de priorização do portfólio de projetos da Modec, com base na análise de urgência, impacto na estratégia e o esforço para executá-la. Nessa combinação, a gente fez uma análise do portfólio, separou a implementação dos projetos em ondas e levou de volta para a alta gestão da empresa para validar o portfólio final de projetos que apoiaria o alcance da estratégia. Pode seguir, por favor. E aí a gente chegou naquela parte que
teoricamente é fácil, né? Que todo mundo... Volta um pouquinho, Vitor, spoiler aí. Que é aquela parte que todo mundo chega, ótimo, né? Eu fiz uma estratégia, ela é linda, maravilhosa, fiz as entrevistas, fiz análise de fatos e dados, estou super bem, minha estratégia é linda. Mas e agora, o que eu vou fazer, né? Para não cair, pode passar, por favor, na falácia de ter uma estratégia de gaveta, né? Então, a gente definiu governança e metodologias para garantir que todo mundo, com nosso apoio, pode apertar, ia botar realmente a mão na massa. Então, aí eu vou explicar agora como é que foi botar essa mão na massa aí de fato, né? Pode passar, por favor. Então, o primeiro passo foi de botar a mão na massa, foi a gente refinar um pouco aqueles projetos que tinham sido priorizados. Então, como eu falei antes, os Champions já haviam definido um termo de abertura inicial, agora eles aprofundaram nesse termo de abertura, cobrindo vários aspectos que estão listados aí, eu não vou ler todos, né, mas indo pelas definições clássicas aí dos termos de abertura. E uma vez isso validado e definido, partimos para apoiar o Champion na definição e elaboração do cronograma. Uma vez isso tudo definido e validado, a gente registra no nosso sistema, volta por favor, e aí a gente trouxe aqui uns prints só para ilustrar como que o termo de abertura e o nosso schedule fica dentro do sistema que o Vitor vai explicar um pouco mais para frente. Pode passar. Bom, então eu tenho até o momento, né, projetos priorizados, detalhados, cronogramas feitos e possivelmente projetos que já iniciaram. Então, como que eu vou fazer o monitoramento desses projetos estratégicos? Como eu falei antes, a Modec tem um vasto portfólio de projetos, né, são muitas iniciativas em andamento, em paralelo. Então, a gente sentiu a necessidade de definir os projetos que seriam mais críticos para a alta gestão. Todos são importantes, mas quais aqueles que seriam mais críticos, que mereciam um acompanhamento especial? Então, desse universo total, pode clicar, por favor, a gente selecionou os projetos mais críticos em conjunto com a alta gestão, e para cada um, e para os projetos mais críticos, a gente customizou um acompanhamento através de um PMO semanal, pode clicar, por favor, e também, deixa eu só, volta um pouquinho. Então, a gente estruturou um PMO semanal para esse azul mais claro, que é na visão da alta gestão, que são os projetos mais críticos da empresa, e abrangemos e cobrimos todos os projetos, inclusive os críticos, numa governança de acompanhamento mensal, nas reuniões de performance, que acompanham os indicadores e os projetos de cada gerente, e um acompanhamento trimestral do portfólio de projetos no nível da alta gestão. Para o PMO, especificamente, pode passar, por favor, Vitor? A gente faz uma dobradinha com os Project Managers, os gerentes de projetos são apoiados pela nossa área, iniciamos aí a estruturação desse PMO em parceria com a Dinsmore, e hoje existe um acompanhamento semanal desse seleto grupo de projetos, onde é feito o acompanhamento do avanço físico, da análise dos desvios, o registro do forecast, o levantamento dos riscos e suas ações de mitigação e contingência, e o acompanhamento também dessas ações. E aí, como que acontece o acompanhamento geral, né, de todos os projetos? Pode passar, por favor. Como eu comentei, a gente tem duas governanças. Uma que está no nível da média gerência, que é nas reuniões de performance, e o outro que está no nível da alta gestão, que é esse acompanhamento trimestral. Nessas reuniões de performance, os gerentes de cada departamento reportam seus indicadores e projetos para o seu superior. E nesse momento, eles reportam o avanço físico e os potenciais desvios, mas focam muito em ressaltar os pontos críticos e também nas tomadas de decisão que são necessárias para que o projeto ocorra conforme planejado. Isso tudo ocorre nessa rotina mensal. Na rotina trimestral, o objetivo principal é dar visibilidade para a alta gestão só daquilo que é
problema com solução embutida, vamos colocar assim. Então, a gente se preocupou muito em definir uma reunião que aconteça numa periodicidade relevante para a alta gestão e focada principalmente em tomada de decisão, para que aquela reunião não vire apenas um reporte pro forma dos avanços do projeto. Então, a preparação para essa reunião começa com os gerentes de projeto reportando para os champions, lembrando que os champions são aquelas figuras, os guardiões dos drivers, né? Então, o champion recebe dos seus project managers todo o reporte dos pontos críticos e relevantes para tomada de decisão nesse fórum com a alta gestão, e quando ocorre essa reunião da alta gestão, reporta esses pontos críticos com base nesse template que a gente construiu, que está nesse quadrinho aí abaixo. E esse template, apesar dele reunir todas as informações relevantes para uma gestão de projeto, o objetivo é que o champion concentre apenas naquilo que é da tomada de decisão. As informações adicionais fazem parte como complemento para qualquer tomada de decisão nesse fórum. Então, você pode perceber que cita o driver, o sponsor, project manager, project coordinator, o avanço físico, a tendência de cumprimento dentro do baseline planejado, a execução orçamentária do projeto, quais foram as atividades realizadas no último período e as planejadas para o próximo, quais são os principais issues, os principais desvios e riscos que eu tenho que dar um holofote para que a alta gestão tenha visibilidade, quais são as ações que eu estou propondo para poder endereçar todos esses pontos, e se houver uma tomada de decisão nesse fórum, que ela seja endereçada ali também. Então, em resumo, a gente cobre todos os projetos estratégicos e garante, através do monitoramento customizado por tipo de projeto, a execução dessa estratégia que foi planejada em 2019. E aí, aqui eu termino essa parte de explicação, né, da implementação da estratégia. Vou passar de volta para o Vitor, que vai destacar alguns pontos de atenção que são cruciais para fazer toda essa dinâmica dar certo. Vitor, com você. Obrigado, Mariana. Bom, pessoal, seguindo aqui, né, a apresentação, aqui uns pontos são alguns pontos que a gente trouxe que são necessários para a estratégia funcionar, né? Então, essa estratégia do link da gestão da estratégia com a gestão de projetos, né? Então, alguns pontos de atenção e aprendizados nossos, né? A gente precisa ter uma padronização dos processos de gestão, né? Definir a metodologia e padronizar essa metodologia, e também ter na empresa uma estrutura que dê esse suporte metodológico. Além disso, a disseminação das práticas nas equipes, então como foi feito o treinamento, a gente vai mostrar aqui, e um software que suporte os processos de gestão. Eu considero essa parte do software quase que um fator essencial para a implementação sucedida, né? De nada você adianta ter uma metodologia robusta, mas sem um software amigável, enfim, que tenha uma boa usabilidade, né? Então, eu separei esses 3 pontos e nos próximos slides eu vou mostrar o que a gente fez para cada um desses 3 pontos. Então, primeiro sobre o suporte metodológico e a padronização dos processos, a gente criou uma área de gestão e projetos na Modec em 2016, e essa área responde pelo sistema de gestão. Essa nossa área na empresa está ligada ao presidente, então a gente atende todas as áreas da empresa. A gente cuida de 4 pilares, né? Então, de todo o sistema de gestão, desde a gestão da estratégia, também a gestão de performance, a definição de metas, desdobramento, acompanhamento de resultado. A gestão de projetos, a gente orienta na metodologia de gestão de projetos e acompanha os projetos principais. E também na gestão de processos, com padronização de processos, treinamento, acompanhamento de resultados. E como eu comentei também, a gente, dentro da nossa própria área, a gente criou uma estrutura de gestão de mudança. Então, a gente tem, na verdade, uma estrutura de sistemas e gestão de mudança. Então, dentro da nossa equipe, a gente tem a equipe que trabalha com a metodologia, a gente tem uma equipe pequena que passa os requisitos junto à equipe de TI, para a gente conseguir desenvolver o nosso portal. Esse portal é um trabalho conjunto da nossa área com
os fornecedores e a equipe de TI, e a gente tem uma equipe de gestão de mudança também dentro da nossa área, para conseguir emplacar realmente as metodologias e fazer isso ficar perene na empresa, né? Seguindo aqui, deixa eu ver se tem mais algum ponto. Eu acho que vale também comentar, né, alguns desafios dessa nossa área na empresa, né, que a gente vem vivenciando e compartilhando aí com vocês. A gente tem um grande desafio, que é transferir esse conhecimento para as áreas de negócio e para a liderança, né? Então, passar essa cultura de gestão, que é uma coisa que a gente vem trabalhando na empresa, e principalmente com os líderes, né? Outra coisa é mostrar a importância do link com a estratégia, que é bastante do que a gente está falando aqui. A gente vê em muitas empresas, na nossa empresa também, a gente vem trabalhando isso, uma série de projetos ou indicadores sem vínculo com a estratégia, e, enfim, são fatores que a gente vem trabalhando e aprimorando nessa área. O segundo ponto que eu trouxe aqui, que a gente trouxe, né, é sobre a disseminação dessa prática. Então, a gente tomou 3 medidas, eu dividi aqui em A, B e C. A medida A foi trazer o treinamento para a nossa equipe, então a gente vem trabalhando também com uma consultoria para ajudar a gente a desenvolver a nossa equipe. A medida B, que a gente tomou, uma vez desenvolvendo a equipe de gestão e tendo essa equipe já treinada, a nossa equipe orienta os champions, o gerente de projeto e os times de projeto na metodologia. Então, a gente faz o treinamento on the job, a gente executa os processos de gerenciamento de projeto junto com os responsáveis por projeto. A nossa equipe a gente tem a nossa equipe acompanhando e também se desenvolvendo, né? E esse é um trabalho também que a gente vem fazendo com a Dismore Compass, que tem um consultor sênior conosco, que treina tanto a nossa equipe, quanto ele fica de sombra junto com a nossa equipe, desenvolvendo as áreas e passando o feedback para a nossa equipe se desenvolver. E, por fim, a gente tem o item C, que é um treinamento mais em massa para todos os colaboradores. A gente entende que toda empresa tem que entender o básico de gestão de projeto, qual a importância, para que ele serve, ferramentas básicas. Esse é um item que a gente começou recentemente, mas a gente ainda está avançando em iniciativas relacionadas ao item C. Seguindo aqui no terceiro item que eu trouxe, né, sobre os pontos importantes, além de ter uma equipe, processos e treinamento para as equipes, a gente precisa de um sistema robusto para suportar os processos de gestão, né? Então, desde 2017, aí um ano depois que a área foi criada, a gente vem implementando esse portal IMS, que a gente denominou, né, onde a gente consolida todos os processos de gestão nele, né? A parte de estratégia, a gente ainda roda fora do sistema, a gente ainda está evoluindo para depois colocar no sistema, mas a parte de performance, a gente já roda no sistema desde 2017, a gente tem os dashboards com as metas para todos os executivos, tem os gráficos de acompanhamento, desdobramento, a gente consegue ver o detalhamento de cada indicador, também o registro das ações de contramedida, né? Na parte de gestão de projetos, a gente sentiu necessidade de ter um software interno também para conseguir conectar os projetos com as metas anuais. Então, os módulos de performance e projetos são conectados. E a gente tem uma série de gráficos, né? Tem o Project Schedule, tem o termo de abertura, tem a curva S, o Gantt, riscos, issues, controle de ações, enfim, tem uma série de coisas, tanto para controle quanto para reporte para autogestão dos projetos, né? E, por fim, a gente tem toda a parte de gestão de processos, onde a gente coloca nossos padrões de execução, o controle de treinamentos, a gestão de resultados diários. E, novamente, assim, a gente decidiu ter um software próprio para conseguir conectar esses processos, né? Então, a gestão da performance com projetos, os padrões de execução junto com os treinamentos, e também para a gente adaptar a metodologia que a gente tem implementada e ao nível de maturidade da empresa em gestão, né? Como eu mencionei, a gente criou essa área em 2016 e a gente ainda vem evoluindo em alguns pontos. Então, com isso, o que a gente passou aqui nessa apresentação, né, eu e Mariana,
A gente falou um pouquinho de como conectar a estratégia e a gestão de projetos. Então, a importância de ter um sistema de gestão que conecte esses dois itens e que tenha o foco em gerar resultados no final e também conecte a gestão da rotina, né? A gente falou um pouquinho da metodologia, a Mariana abordou um pouquinho de como a gente, como foi as rotinas de projetos, né? Como a gente criou os níveis de monitoramento de projeto e como a gente desdobrou a estratégia em projetos. E, por fim, a necessidade, assim, eu acho que vale reforçar esse último ponto, que é a necessidade de ter uma estrutura para suportar isso, né? Uma equipe para trabalhar nisso, né? Quer seja uma equipe própria, uma consultoria treinada também, os treinamentos em gestão de projetos para todos os níveis, né? Tanto para o pessoal mais focado em projetos, quanto para todos os níveis da empresa, e um software que suporte toda essa metodologia. Então, com isso a gente conclui a apresentação. Eu espero que a gente tenha conseguido passar aí um pouquinho do que a gente fez na Modec, né, e compartilhado aí com todo mundo que trabalha em gestão de projetos e profissionais do ramo no assunto, né. Espero que vocês tenham gostado. E a gente eu e Mariana estamos à disposição para conversar, se vocês tiverem quiserem discutir algum ponto de metodologia, conhecimento. Para a gente é muito bom poder compartilhar e também aprender com como outras empresas e outros profissionais estão fazendo. A gente deixa aí nossos telefones para contato no WhatsApp, LinkedIn, e-mail, enfim. E aproveitando para agradecer aí a parceria que a gente tem com a Dismor Compass, o Werther, o Marco, tem trabalhado muito próximo aí da gente, então é um prazer aí poder participar do evento e agradeço aí a Dismor pela oportunidade. Obrigada, Vitor. Obrigada, Mariana. Foi uma excelente apresentação. Se recebermos perguntas, dúvidas, iremos direcionar e apresentar para vocês todos os resultados. Obrigada